Fala, pesada, bom? Aqui é o Emerson e hoje eu tô aqui com o Carlos, ex-aluno da escola, e ele vai dar uma entrevistinha básica pra nós, contando como que foi a vida dele no colégio, o que ele aprendeu e, enfim, se apresenta aí, quem que é você? Bem, eu sou o Carlos, tenho 24 anos, fui aluno do Papa e hoje eu sou designer gráfico. Como que você entrou na escola, assim, o que que fez você entrar na escola, ou... Então, eu estudava numa outra escola lá em Curitiba, né? Porque a gente tinha essa mentalidade de que a escola da capital era melhor do que a escola da região metropolitana, né? Mas isso tinha dois custos muito altos para mim. Primeiro é o preconceito de que as pessoas da periferia acabam sofrendo lá em Curitiba, né? E aí isso acaba resultando em bullying, um monte de coisa. E segundo era o custo financeiro mesmo, porque como era muito longe, né? Sim, a transporte? família tinha que pagar o transporte para ir para a escola todo dia, né? Tinha que pagar um transporte, um ônibus para levar para a escola pública todo dia, né? Que hoje eu vejo assim que nem fazia tanto sentido assim. Então aí eu mudei, fui ali para o Papa, né? Isso foi em 2011 e aí acabei tendo esse ganho, né? Tanto de estudar mais perto de casa, como estudar numa escola mais de bairros, mais de comunidade, que é um clima totalmente diferente. Qual que foi a tua primeira impressão quando você entrou na escola ali? O que que você pensou ou sentiu? Uma coisa que eu vou tentar puxar pela memória, assim, né? É claro que pode ser que seja verdadeiro ou pode ser coisa que eu acabei formando com o tempo, né? Uma memória que a gente chama de memória falsa. Mas pelo que eu lembro, assim, né? Que me chamou a atenção primeiro foi a acolhida tanto dos alunos como dos professores. Então as pessoas, os alunos principalmente, assim, vinham, fica aqui com a gente no intervalo e tal. E era uma coisa que eu jamais tinha visto lá na outra escola. A segunda coisa que me chamou a atenção foi a estrutura da escola mesmo. Porque a gente vê que a escola da capital, ela recebia muito mais atenção, ela era muito mais cuidadinha, muito mais, sabe, pintadinha, muito mais, tinha mais recurso, era visível isso. Mas eu acho que isso não afetava em nada, assim, no clima do dia a dia, realmente. Você falou que foi bem acolhido ali na escola, né? E assim, quando você entrou ali, alguém chamou para fazer algum projeto? Com o tempo você foi se enturmando e entrou para alguma coisa ou... Bem, quando eu entrei, não. Mas depois teve duas coisas bem interessantes. Teve uma exposição que a gente fez na aula de física, então a gente construiu algumas coisas ali, vários experimentozinhos, né? Braço hidráulico, tinha também uma mini usina hidrelétrica, tinha umas coisas bem interessantes. E daí isso foi feita uma exposição, a nossa turma fez uma exposição. Teve um projeto depois também, que era uma coisa dos professores. Eu não sei se era estadual, se era do governo, ou se era da escola mesmo. Se reunia essa comissão, digamos assim, todo sábado de manhã, né? Era 9h30, acho. Então se reunia lá para falar sobre. Eram ideias, eu não lembro exatamente o que era. Mas aí eles tentavam trazer 2 alunos para participar sempre, né? Só que geralmente o pessoal não ia, nem o pessoal do Grêmio. Então eu que acabava participando. Você entrou no nono, você falou, né? Entrei no 9º ano. Passou o primeiro, passou o segundo e chegou o terceiro. Como que você decidiu o que que você queria ser? Ou melhor, conta aí primeiro o que que você faz da tua vida. Bem, eu me formei como designer gráfico, né? E também fiz marketing digital, mas atualmente eu trabalho como web designer, né? Acho que é uma área cinza ali entre as duas coisas. Como que você, assim, decidiu seguir essa área de designer gráfico, marketing digital? Eu escolhi o design gráfico porque eu gostava muito de animação, né? Eu gostava muito de filme animado. Então eu descobri que em design gráfico tinha aula de animação. E foi por isso que eu fui por essa área. Mas não demorou muito para eu descobrir, para eu perceber que não era o que eu queria da minha vida, porque dá muito trabalho a animação. Dá muito trabalho mesmo. E não é assim que dá trabalho no sentido de que é um trabalho difícil, mas é muito trabalhoso. Então eu descobri que não era o que eu queria e fiquei ali no design gráfico, né? Então comecei a atuar como designer gráfico, mas com o tempo eu também percebi que não era exatamente o que eu queria. Então aos pouquinhos eu fui migrando mais para essa área de web, mais para a área de experiência do usuário. E aí eu acho que o marketing é o domo que cobre toda essa área, assim, toda essa área do design. Como que você entrou na tua faculdade? Você fez Enem, vestibular da Federal, pagou uma faculdade? Como que você fez? Fiz o Enem, vou dizer pra você que eu estudei pro Enem? Não estudei. Só que eu não tava muito com a esperança de que eu ia tirar lá uma alta nota. Tirei uma nota mediana, não entrei na faculdade, tentei até o ProUni, mas aí não consegui por causa de questão de documento, né? A gente perdeu os prazos. E não era a faculdade que eu queria. A primeira vez que eu tentei pra publicidade e propaganda, que também tinha matéria de animação lá que eu queria, né? Mas não era a faculdade exatamente que eu queria, era porque é que eu tinha conseguido passar com o Enem lá para pegar o ProUni, só que não deu certo.
decidi pagar, então fui lá, fiz o vestibular da faculdade particular, né? E trabalhando consegui pagar a minha faculdade e fazer a faculdade de design gráfico. Você falou de nota aí. Você era um aluno bom, um aluno comprometido, um aluno que tirava notas boas, ou tava ali sempre na média? Quando entrei lá no Fundamental 2, né? As minhas notas não eram muito boas, não. Eram piores antes de eu estudar no Papa, na outra escola. Quando entrei no Papa, melhorou por conta do meu psicológico que mudou. Então, acho que isso foi uma coisa importante que a escola me trouxe, a escola Papa me trouxe, mudou meu psicológico, então isso afetou as minhas notas, já melhorou no primeiro trimestre que eu estudei ali, já senti essa diferença. Mas assim, minhas notas sempre foram medianas. Até na primeira faculdade, minhas notas sempre foram medianas. Depois foram melhorando, né? Com o tempo. E o que a escola deixou de lição pra você levar pra tua vida? 3 trabalhos de geografia, 2 de matemática. Um de português, não, tô brincando. E eu acho que a lição mais importante, uma das lições que eu aprendi, assim, teve muita coisa que eu aprendi na época da escola e que me ajudaram muito na carreira, né? Uma das coisas é você entregar, né, aquilo que você se propõe a fazer. Entregue aquilo que você tem, entregue o valor que você conseguiu produzir. Então, quando eu tava na escola, eu tinha esse hábito de não entregar as coisas ou porque perdi o prazo ou porque não ficou do jeito que eu queria. Entregue. Mesmo que não seja o perfeito, mesmo que não esteja, às vezes, até naquele prazo, entregue o que você se propôs a fazer. Vá até o final. Você falou que é web designer. E o que um web designer faz? O web designer, basicamente, ele é responsável por projetar páginas web, que é o cara que pega a experiência que está sendo desenvolvida, coloca ela na prática, usando um pouquinho de código front-end. Não, código front-end, E depois ele... eu acho que ninguém entendeu. O código front-end é o código que roda na tua máquina, porque o site ele tem 2 partes. Ele tem a parte que roda no servidor, antes de vir para você, e a parte que roda na sua máquina. O web designer, geralmente, ele vai lidar somente com a parte que roda na sua máquina. E quem vai trabalhar com a parte que roda no servidor, aí é o programador. E conta aí um pouco quem que é o Carlos como pessoa, o Carlos com a família, o Carlos no momento de lazer. O que eu gosto de fazer realmente nas minhas horas livres é, principalmente, assistir filme, série, desenho, dá pra ver, né? Eu gosto muito. Gosto de videogame também, né? Nintendista, não tenho vergonha de assumir. E eu acho que é isso. Que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas é isso. Você tem um sonho, uma meta ou alguma coisa assim que talvez você possa falar ali e possa inspirar alguma pessoa assim que talvez tenha o mesmo sonho que você, possa dar um incentivo pra ela? Então já vou fazer um jabá. Pode colocar no vídeo. Fazer um jabá. Eu tenho meu canal ali, né? Sobre viagem pra Disney. E esse é o meu sonho, né? É um sonho que eu tenho desde quando eu saí da escola. É fazer uma viagem para Disneylândia. A gente já falou de meta, já falou de sonho, já falou muita coisa. Mas uma pergunta que eu tô bem curioso é... Eu não terminei a escola ainda, tô no terceiro. Como que é chegar na faculdade? Qual que é a sensação, assim, não sei se você teve essa sensação de pensar, poxa, tô fazendo a faculdade, tô ficando velho. Quando você tá na faculdade, a tua obrigação é com você. Então você tem uma noção mais clara do que vai te prejudicar caso você não se esforce, caso você não entregue o que você precisa entregar, caso você não atinja as notas que você precisa atingir. Então eu acho que esse é o principal baque. Mas de resto, não é tão diferente da escola assim, não. Tem que ir pra aula, tem que cumprir horário. Então deixa eu resumir aqui. Ó, tem 2 caminhos. A escola, você estuda por obrigação, porque se você não estudar, teu pai te bate. Faculdade, você estuda o que você gosta. Não é nem porque você gosta, mas é porque assim, você sabe que se você eu não digo assim, estudar porque você gosta. Você estuda o que você gosta. Às vezes nem isso. Porque o cara escolhe uma coisa ali no início do curso e no meio ele vai descobrir que não é aquilo que ele queria. E assim, pra quase encerrar o vídeo, você tem alguma dica pra deixar aí pro pessoal? Também tem uma coisa que eu fazia muito, e aí, claro, eu sei que o aprendizado é diferente para cada pessoa, não quer dizer que o que eu fazia vai servir para todo mundo. Mas uma coisa que eu fazia era não trazer lição para casa. Eu sempre odiei o conceito de lição de casa. Porque eu pensava, por que eu vou pra escola se eu tenho que fazer lição em casa? Então eu usava todo o tempo que eu tinha na escola para eu ficar com o tempo de casa livre. Então, todo o tempo que eu tinha, né, para poder utilizar para produzir o máximo que eu podia ali na escola, para não ter que trazer nada para casa, eu utilizava. Agora, para encerrar, você tem algum agradecimento para algum, talvez, professor, funcionário, algum diretor da tua época? Vamos lá, né? Eu vou tentar lembrar de várias pessoas e citar, assim, principalmente o pessoal que eu tive contato depois da escola, né? Que foi o professor Pedro, professor João, professora Irene e o professor Anderson, né? Eu acho que esses foram que eu cheguei a ter contato até depois da escola e que me ajudaram muito pela proximidade até maior que eu tinha com eles durante a escola e
E a Irene, principalmente, porque a forma como ela ensinava me trouxe uma coisa muito importante na vida, foi o interesse pelo inglês. Então, o inglês foi uma coisa que mudou minha vida. Hoje, sem o inglês, eu me sentiria como se tivesse tirado uma habilidade essencial de mim, se eu não tivesse inglês hoje. Ah, pra quem quiser aula de inglês, ele tá dando aí. O pessoal me pede bastante, eu tenho que tenho que fazer tempo pra fazer isso. Eu acho que eu vou fazer isso no meu canal. Vou deixar aí o link dos 2 canal dele, mas eu acho que foi isso, nossa entrevista. De dois dos muitos. É, dois que deu certo. É. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Queria agradecer a presença dele, que por sinal fala muito bem, né? Obrigado. A gente é mais humilde, fala. Fala demais, inclusive, também. Não, mas fala bem. Mas queria agradecer aí. E é isso. Obrigado, eu que agradeço. E até mais, pessoal. Até mais.